Olá, bem-vindos à aula de Cálculo 4. Nesse vídeo nós vamos ver valores de máximos e mínimos locais e absolutos de uma função com duas variáveis e também vamos ver o teste da derivada, da segunda derivada, para determinar os valores máximos e mínimos locais. Então vamos considerar aqui uma função f de xy, né, como está sendo apresentada aqui, a representação gráfica, tá? Então vamos dizer que um ponto AB, ele é máximo local se qualquer outro ponto na forma xy, né, próximo de AB, seja de uma forma que o f de xy seja sempre menor que AB, tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Digamos que temos esse ponto aqui, né? Que as coordenadas dele é AB. Então, qualquer outro ponto próximo desse ponto aqui vai estar aqui sempre abaixo dele, ó, na representação gráfica, tá? Como vocês estão vendo aqui. E então, nesse caso, eu posso chamar então esse ponto de máximo local, porque todos os pontos próximos a ele vai estar abaixo, tá? Ou seja, o f de AB vai ser sempre maior que qualquer outro f de xy próximo, né? Um xy próximo de AB. O mesmo vale para o conceito de mínimo local. Então, por exemplo, eu estou marcando aqui esse ponto. Então, digamos que esse ponto aqui é um mínimo local. Então, quer dizer que qualquer outro ponto que você escolher próximo desse daqui, né? Que, digamos, as coordenadas é A e B, né? Então, qualquer outro ponto próximo desse vai estar sempre acima dele, tá? Mas eu estou falando de pontos próximos. Então, ele é um mínimo local. Agora, nós chamamos de máximo absoluto se o ponto for, né, o ponto que seja um máximo local, né? Se qualquer outro ponto que você escolher tiver sempre abaixo dele, qualquer um, não é só os que estão próximos, mas qualquer um que você escolher estiver sempre abaixo dele, quer dizer que esse ponto aqui é o máximo absoluto da função, ou seja, o f de AB assume o maior valor possível da função. O mesmo vale para o mínimo absoluto aqui, ó. Então, dado aqui esse ponto, tá? Então, chamamos ele de mínimo absoluto para porque qualquer outro ponto que você escolher da função, ele vai estar sempre acima desse ponto aqui, tá? Vai estar sempre acima. Então, quer dizer que nesse caso aqui, se AB é o mínimo local, quer dizer que o f de xy, né, com xy qualquer, vai estar sempre maior do que o f de AB. Tá? Então, isso é o máximo local, mínimo local, máximo absoluto e o mínimo absoluto. Entendido o conceito de máximos e mínimos locais e absolutos, né? Então, vamos ver aqui o teorema 1. Então, o teorema 1 diz que se f tem um máximo ou um mínimo local em um ponto de coordenadas AB, tá? Lembrando que AB é um ponto do domínio, tá? AB, e as derivadas parciais de primeira ordem existem nesse ponto, então quer dizer que a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, ele vai ser igual a zero, e a derivada parcial de f em relação a y no ponto A e B também vai ser igual a zero, tá? Então, as derivadas parciais de primeira ordem no ponto vão ser sempre zero. E aí temos aqui uma definição, né, que é a definição de ponto crítico. Então, um ponto A e B, ele é chamado de ponto crítico ou ponto estacionário se, né, de f, se ele satisfaz aqui o teorema 1, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x ou em relação a y, no ponto A e B, eles são iguais a zero, tá? Ou caso ele não exista. E em um ponto crítico, uma função pode ter máximo local, mínimo local, e pode acontecer também de, nesse ponto crítico, não ter nem máximo local e nem mínimo local. Exemplo 1, seja f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Determine os pontos críticos. E aqui já foi, né, esboçado, né, plotado, na verdade, né, no software,
o gráfico da função f de xy, que aí vocês veem aqui que é uma paraboloide, tá? E aí, por ser uma paraboloide, ela possui o ponto mínimo, né? Ou seja, o ponto que nós vamos encontrar aqui vai ser o mínimo absoluto da função, tá? Então, a representação gráfica aqui fica claro, né? Agora vamos apresentar aqui a prova algébrica de que esse ponto aqui, 1, 3 e 4, né, que já foi dada a resposta aqui, ele realmente é o mínimo local, tá? Ou melhor, desculpa, é o mínimo absoluto. Então, o primeiro passo é encontrar esse mínimo local, que vai ser determinando a derivada parcial de primeira ordem da função f e igualando elas a zero, né? Então, nós temos o seguinte, a derivada de f em relação a x, ele vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x, depois a derivada de y ao quadrado em relação a x, que é zero, menos a derivada de 2x, a derivada de 2x é o próprio 2, né? Então fica aqui menos 2, a derivada de menos 6y, que é zero em relação a x, né? E a derivada de 14 em relação a x, que é zero. E agora temos a derivada de f em relação a y, né? Então, a derivada de x ao quadrado é zero, a derivada de y ao quadrado é 2y, a derivada de menos 2x é zero, a derivada de menos 6y, que é menos 6, e a derivada de 14, que é zero, né? Então, agora o próximo passo é igualar cada uma dessas derivadas parciais, né, de primeira ordem, a zero para encontrar os valores de x e y, né? E vai formar as coordenadas do ponto crítico. Então, temos que 2x menos 2 igual a zero implica dizer que x aqui é igual a 1. E fazendo, né, 2y menos 6 igual a zero implica dizer que y ele será igual a 3, né? Então, nós temos que o ponto crítico é 1 e 3. Pronto, agora que achamos o ponto crítico, vamos verificar se esse ponto crítico ele pode ser máximo local ou mínimo local, né? Então, vamos descrever então a função f de xy, né? E verificar nela, né, como é que fica. Então, temos que o f de xy ele pode ser escrito como sendo, né, x ao quadrado, vai ser x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, né? Isso aqui somado com 4, tá bom? Então, essa é uma outra forma da gente escrever a função f de xy, tá? É dessa maneira. Então, nós temos aqui o seguinte, que x menos 1 elevado ao quadrado, ele sempre vai assumir valores maior ou igual a zero, tá bom? Além disso, o quadrado de y menos 3, ele também vai assumir valores maior ou igual a zero, tá? Para qualquer valor de x e y que vocês atribuírem, esses quadrados aqui sempre serão zero ou maior do que zero, tá? Então, isso implica dizer o seguinte, que o f, para qualquer valor que você der a x e a y, o f de xy sempre vai ser maior ou igual a 4 nesse caso, tá bom? Ele sempre vai ser maior ou igual a 4 por conta disso. Então, isso quer dizer que o menor valor que a função f pode assumir é 4, tá? E é exatamente o valor para quando x é 1 e y é 3, tá certo? Então, quer dizer que o ponto crítico que nós encontramos, ele é mínimo absoluto, ok? Então, vamos botar aqui, ponto mínimo absoluto. Então, espero que vocês tenham compreendido. Exemplo 2, né? Determine os valores extremos de f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vamos fazer o mesmo passo, tá? Vamos determinar as derivadas parciais de primeira ordem, igualar elas a zero, para encontrar as coordenadas dos pontos críticos. Então, a derivada parcial, né, de f em relação a x, ela é dada como sendo menos 2x, tá? Então, implica dizer que se menos 2x for igual a zero, isso quer dizer que x é igual a zero, tá?
E agora, a derivada parcial de f em relação a y, aqui ela vai ser 2y. E aí vai ser a mesma coisa, né? Então fica 2y igual a zero, o que implica dizer que y ele é igual a zero, tá bom? Então, dessa forma, temos que o ponto crítico é 0, 0, né? Pronto, achado o ponto crítico, agora vamos identificar se esse ponto ele representa um mínimo local, um máximo local, ou se ele nem é mínimo e nem máximo local, tá bom? Então aqui a gente vai pensar da seguinte forma, né? Determinando um caminho que se aproxime, e podemos nos aproximar de zero, do ponto 0, 0, né? Da origem. Então, o caminho 1, nós vamos adotar para quando y é igual a zero, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, C1, né? O caminho 1 é para quando y é igual a zero. Então, implica dizer que eu temos um f de x e zero, que é igual a menos x ao quadrado, né? E nesse caso aqui, para qualquer valor que você atribuir a x, vai sempre ser um valor negativo, né? Então, temos que o f de x0 ele vai ser menor ou igual a zero, né? Para todo x, né? E agora vamos ver o caminho 2. Aqui eu vou adotar x igual a zero, né? E aí eu teria que aproximar y de zero. E ver como é que fica, né? Então, eu tenho f de 0y, que vai ser y ao quadrado. Observe que nesse caso aqui, o y, para qualquer valor que eu atribuir a y, ele vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Então, significa dizer o seguinte, que se eu fizer um caminho, né, percorrendo a reta y igual a zero, a função f de x sempre vai assumir valores menores ou iguais a zero, ou seja, zero é o maior valor possível. Já se eu percorrer pela reta x igual a zero, nesse caso, a função ela vai ser maior ou igual a zero, ou seja, o zero vai ser o menor valor possível, tá bom? Então, isso quer dizer que essa função ela não tem nem máximo e nem mínimo local. E aí aqui eu estou colocando o gráfico da função, né, para vocês verem a função x e y. E o ponto 0, 0 está aqui, né? Esse ponto aqui. E aí observe, né, que se eu fizer x igual, né, pela reta x igual a zero, tá vendo? X igual a zero. No caso, está aqui a reta y, né? Então, x igual a zero, eu vou percorrer pelo eixo y. Então, veja que ele vai ser o menor valor possível da função, tá? Já, se o y for igual a zero, eu vou percorrer pelo eixo x, ó. E aí, nesse caso, esse ponto aqui é o maior valor possível, né? Então, observe então que dessa maneira, esse ponto crítico, ele não é nem máximo e nem mínimo local da função f de xy. Temos agora o teste da segunda derivada, né? Então, suponha que a segunda derivada de f, né, sejam contínuas em uma bola aberta onde o centro é AB, né? E suponha então que a derivada parcial de f em relação a x em a e b é igual a zero e a derivada parcial em y em relação a y em a e b é igual a zero, ou seja, AB é um ponto crítico. Então, seja D, que é o mesmo que eu escrevi, um D de AB, que esse D de AB ele é definido como sendo, né, a derivada parcial de f em relação a xx em a e b, vezes a derivada de f em relação a y em AB, esse produto aqui, menos o quadrado da derivada parcial de fx em relação a xy em a e b, tá? Então, essa é a definição desse D de A e B. E aí temos as seguintes relações. Se esse D for positivo, então, e a derivada de f em relação a xx em A e B também for positivo, então isso quer dizer que o f de A e B é um valor mínimo local. Já se D é positivo
e a derivada de f em relação a xx em a e b for negativo, então quer dizer que esse f de a e b, né, ele vai ser um valor máximo local. E se d for menor do que zero, ou seja, se d ele for negativo, então isso quer dizer que o f de a e b ele não é nem mínimo local e nem máximo local. Veja como aconteceu no exemplo 2, tá? Então, utilizando essa segunda derivada, ela facilita, a gente não precisa fazer a análise da função no ponto crítico para verificar se ele é máximo local, mínimo local, ou se ele não tem máximo e mínimo local no ponto crítico encontrado. E aí agora temos 3 observações importantes, né? No caso C, que é esse daqui, onde o D é negativo, o ponto A e B é chamado de ponto de sela de F, tá? Então, nesse caso aqui, esse ponto crítico AB é o ponto de sela, tá? E o gráfico de F ele vai cruzar o plano tangente a AB. A observação 2 é que se D, né? Se D é igual a zero, porque o teorema ele só apresenta para quando D é positivo e para quando D é negativo. E se caso ele for zero, então quer dizer que não há nenhuma informação, né? Então f ele pode ser um máximo ou um mínimo local em A ou em B, tá? Ou ele pode ser também um ponto de sela, né? Então f pode ter um máximo ou um mínimo local em A e B, ou o ponto A e B pode ser um ponto de sela, né? E a observação 3 é uma forma de lembrar da fórmula de D, tá? Que foi apresentado dessa maneira, mas poderíamos escrever na forma de matriz aqui dessa forma, que seria a derivada parcial de f em relação a xx, com a derivada parcial de f em relação a xy, e na segunda linha seria a derivada parcial de f em relação a yx, e aqui a derivada parcial de f em relação a y, tá? E aí vocês veem que esse produto aqui, né? A derivada de f em relação a xy e a derivada de f em relação a yx, né? Já vimos em outro vídeo que no caso de derivadas, né, quando elas são contínuas aqui, então elas são iguais, tá? Por isso que ela apresenta aqui como um quadrado. Aí fica um detalhe também. Será que o que é que acontece se o f a derivada de f em relação a xx for igual a zero, né? E aí vocês veem aqui na própria fórmula que se a derivada de f em relação a xx for zero, então d ou vai ser negativo, né? E aí se caso ele seja negativo, o ponto AB ele vai ser um ponto de sela, ou se no caso de f de xy, né? A derivada de f em relação a xy também for zero, então d ele vai ser zero. Tá? Então, por isso que não é essa observação para quando a derivada parcial de f em relação a xx ele é igual a zero. Exemplo 3. Determine os valores máximo e mínimos locais e ponto de sela da função f de xy igual a x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Tá? Então, o primeiro passo é identificar os pontos críticos, né? Então, vamos calcular a derivada parcial de primeira ordem da função f. Então, f, a derivada de f em relação a x, ele vai ser 4x ao cubo, a derivada de y à quarta é zero, menos 4xy, né? Essa derivada aqui fica menos 4y. E a derivada de 1 é zero, né? Então, eu poderia escrevê-la até dessa forma aqui, né? 4 vezes x ao cubo menos y, né? Se eu igualar essa expressão a zero, no caso, 4 não tem como mudar. Então, o que importa dizer, né? Ver é se x ao cubo menos y vai ser igual a zero, né? Então, a gente só vai igualar esse fator. E a derivada de f em relação a y, né? Que ela vai ser 4y ao cubo menos 4x, né? Que isso aqui também eu posso escrever como sendo 4 vezes y ao cubo menos x. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu só vou igualar apenas os fatores, né? X ao cubo menos y, que eu vou igualar a zero, e x ao cubo menos x, que eu também vou igualar a zero. Tá?
Então vai ficar x ao cubo menos y igual a zero. E embaixo fica y ao cubo menos x igual a zero. Vai ficar assim, bom? Então, observando a primeira expressão, né? X ao cubo menos y igual a zero, nós temos o seguinte: x ao cubo menos y igual a zero. Então, isso quer dizer que y é igual a x ao cubo, né? Então, na segunda equação, eu vou substituir y por x ao cubo. Então, na segunda equação agora, né? Eu tenho x ao cubo elevado ao cubo menos x, que é igual a zero. X ao cubo elevado ao cubo fica x à nona, menos x igual a zero. E aí eu vou botar o x em evidência, né? Aí fica x vezes x à oitava menos 1, que é igual a zero. Só de observar aqui, nós temos que x ele pode ser 0, ou x pode ser 1, ou x ele pode ser menos 1. Bom? E aí nós temos os seguintes pontos críticos, né? Aqui, se x é 0, o y também é 0. Se x for 1, o y também vai ser 1. E se x for menos 1, o y também vai ser menos 1. Tá? Então, temos aí esses três pontos críticos. Vamos identificar agora se eles são máximos locais, mínimos locais ou ponto de Cella, né? Vamos fazer isso. Então, para isso, primeiro a gente tem que agora calcular a derivada de segunda ordem, né, da função f. Então, vamos começar assim, ó. O f de xx, né? A derivada parcial de f em relação a xx, né? Então, a derivada de f em relação a x foi 4x ao cubo menos 4y, né? Então, a derivada de f em relação a xx vai ser 12x ao quadrado. Aí agora tenho a derivada de f em relação a y, né? Então, a derivada de f em relação a y foi 4y ao cubo menos 4x, né? Então, vai ficar 12y ao quadrado. E, por fim, a derivada de f em relação a xy. Então, a derivada de f em relação a x foi 4x ao cubo menos 4y, e agora eu vou derivar isso em relação a y, né? Então, vai ficar só o menos 4. Vamos calcular aqui o valor de d, né? Que é o d de AB, né? Então, começando, considerando o ponto crítico 0, 0. 0, 0. Então, vai ser a derivada de f em relação a xx no ponto 0, 0, né? Então, vai ficar só o x0. Então, vai ficar 0 vezes a derivada de f em relação a y no ponto 0, 0, que também é 0, menos o quadrado, né, da derivada de f em relação a xy, que vai ser sempre menos 4 para qualquer valor de x e y, né? Então, vamos botar aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui que vai ser menos 16. Então, vejam que nesse caso aqui, o d de 0, 0, ele é menor do que 0, tá? Então, implica dizer que 0, 0, ele é um ponto de Cella. Agora, vamos olhar o ponto 1 e 1. Então, a derivada parcial de f em relação a xx no ponto 1 e 1 é 12, vezes a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 e 1 também é 12, menos o quadrado da derivada de f em relação a x, y, né? No ponto 1 e 1, que é menos 4. Então, vou botar aqui, ó, quadrado de menos 4. Então, isso aqui vai dar 144 menos 16, né? Então, 144 menos 16 dá 128. Então, nós temos que o d de 1 e 1, ele é maior do que 0, e a derivada de f em relação a xx no ponto 1 e 1, ele também é maior do que 0.
Então, nesse caso aí, ele é um mínimo local. Agora, vamos ver no ponto -1, -1, né? Nesse caso aí, no ponto -1, -1, nós temos que a derivada de f em relação a xx em -1, -1 também é 12. Assim como a derivada de f em relação a y em -1, -1 também é 12. Aí menos o quadrado da derivada de f em relação a xy, que é sempre -4, né? Bom, esse resultado aqui também dá 128. Então, nós temos aqui que o d de -1, -1, ele é maior que 0. E ainda temos que o f, a derivada de f em relação a xx de -1, -1, ele também é maior que 0, né? Então, implica dizer que o -1, -1 é um mínimo local. E aí podemos até calcular aqui, né? Quanto é que é o f de 1 e 1. Lembrando que ele é mínimo local, né? Que ele vai ser 1/4 mais 1/4 menos 4 vezes 1 mais 1, né? Então, isso aqui vai ser 2 menos 4, que dá -2, com mais 1 dá -1. E agora nós temos o f de -1, né? Que vai ficar o -1/4 mais o -1/4 menos 4 vezes -1 vezes -1 mais 1, né? Então, aqui vai dar 2 menos 4, que dá -2, com mais 1 dá -1, né? Então, esses dois mínimos locais, então, também são mínimos absolutos, tá bom? E aqui eu apresento para vocês, né, o gráfico das funções, da função f de xy, tá bom? Então, temos aqui os dois pontos, né, de mínimos locais, que vai ser o ponto 1 e -1, né? E o outro também vai ser -1, -1 e -1. E temos aqui o ponto de Sela, né? Que é para quando x e y são iguais a 0 e o f de xy aqui vai ser igual a 1. Tá? Então, vocês estão observando aí, né? Os três pontos críticos que nós localizamos aí nos cálculos. Exemplo 4, determine a menor distância entre o ponto 1, 0 e -2 e o plano x mais 2y mais e igual a 4. Então, vamos começar da seguinte forma, né? Vamos considerar um ponto de coordenadas x, y, z pertencentes a esse plano aí, de tal forma que esse ponto seja o ponto mais próximo de 1, 0 e -2. Tá? Então, dessa maneira, temos que a distância entre o ponto x, y, z e 1, 0 e -2, ele pode ser dado aqui por essa fórmula, né? Vai ser a diferença entre x e 1 ao quadrado, mais a diferença entre y e 0 ao quadrado, né? Então, fica só o y ao quadrado, mais o quadrado da diferença entre z e -2, né? Que fica z mais 2. Além disso, nós temos aqui o plano, né? X, Y, Z. Então, eu poderia escrever Z como sendo um valor em função de x e y, né? Então, eu tenho que x mais 2y mais z igual a 4. Ele pode ser escrito como sendo z igual a 4 menos x menos 2y, né? Então, naquela função de d, né, que é da distância entre os dois pontos, eu posso substituir z por menos 4x menos 2y, né? Então, com isso, eu posso dizer que d ele vai ser a raiz quadrada do quadrado de x menos 1 mais o quadrado de y. E quando eu substituo o z por 4 menos x menos 2y, né, isso aqui vai ficar 6 menos x menos 2y elevado ao quadrado, né? Então, dessa forma, d ele fica uma função em x e y. E aí fica o seguinte pensamento, né? Se
Se x, y, z é o ponto mais próximo de 1, 0 e menos 2, isso quer dizer que D assume o menor valor possível. Então, esse é o caminho que nós vamos tomar. É identificar para que valores de x e y D tem o menor valor. Então, vamos identificar quem são esses pontos críticos dessa função e ver entre esses pontos críticos qual seria o mínimo local e, se necessário, quem vai ser o mínimo absoluto, né? Se ele tiver mais do que um mínimo local. Mais de um ponto como mínimo local, né? Então, para facilitar, né? Vamos tirar esse radical aqui, adotando o seguinte. Vamos dizer que o f de xy, ele vai ser d ao quadrado. Que aí com d ao quadrado eu só vejo só os radicandos, né? Que é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, somado com o quadrado de 6 menos x menos 2y, né? Então, agora vamos ver aqui a derivada de f em relação a x, né? Então, isso aqui ele vai ser 2x menos 1. A derivada de y ao quadrado em relação a x é 0, mas aqui vai ficar, no caso fica menos, né? Menos 2 6 menos x menos 2y. E aí, desenvolvendo isso daqui, né? Ele vai ficar 2x menos 2. E do outro lado fica menos 12 mais x mais 2x mais 2y, né? E aí, dessa forma, temos que a derivada de f em relação a x, né? Reduzindo os semelhantes, vai ser 4x mais 2y, e aqui menos 2 menos 12 dá menos 14, né? Menos 14. Né? Então, já tem uma derivada de f em relação a x. Agora, vamos ver a derivada de f em relação a y. Então, observando aqui, né? A derivada do quadrado de x menos 1, né? Como não tem y aqui é 0. A derivada de y ao quadrado vai ficar 2y, e no outro vai ficar menos 4 vezes, né, 6 menos x menos 2y. Vai ficar 2y menos 24 mais 4x mais 8y. E aí no final nós temos 10y mais 4x menos 24. Pronto. Então, essa é a derivada de f em relação a y, né? E aí agora é só a gente igualar essas expressões a zero. E aí, resolvendo isso daqui, eu vou dar um salto, mas aí vocês resolvam como acharem melhor. Vocês vão ver que o resultado vai ser x igual a 11 sextos e o y vai ser 5 terços, né? E aí agora nós vamos fazer o teste da segunda derivada para verificar se esse ponto crítico ele é um mínimo local, um máximo local ou se ele é um ponto de Cella. Então, para isso, vamos calcular aqui, né, o f de xx, que ele vai ser, né? Aí é o primeiro membro da primeira equação aqui do sistema, né? Então, a derivada parcial de f em relação a xx, né? Então, ele vai ficar só o 4. Depois, a derivada de f em relação a y, né? Isso aqui vai ser igual a 10. E, por fim, a derivada de f em relação a xy, né? Então, em relação a xy, ele vai ser só o 2. Então, quer dizer que o D de 11 sextos e 5 terços ele vai ser 4 vezes 10 menos 2 ao quadrado, né? Então, fica 40 menos 4, que dá 36. Bom? Então, o que é que temos aqui? Nós temos que o D de 11 sextos e 5 terços, ele é maior do que 0 e o f de xx ele é também maior do que 0, né? Então, isso quer dizer que o ponto crítico, né, 11 sextos e 5 terços, ele é mínimo local, tá?
E como ele é o único ponto crítico, né, então ele também vai ser o mínimo absoluto. Então, quer dizer que o x aqui vai ser 11/6 e o y vai ser 5/3, né? Então, só basta a gente agora encontrar o valor de z, né? E aí, lembrando aqui que nós botamos z como sendo aqui, ó, z igual a 4 menos x menos 2y. E assim nós temos aqui o seguinte, né? Se x é igual a 11/6 e y é igual a 5/3, então z vai ser menos 7/6, tá? Então quer dizer que o ponto 11/6, 5/3 e menos 7/6, ele é o mais próximo do ponto 1, 0 e menos 2, que pertence ao plano que foi dado, né? Que é x mais 2y mais z igual a 4. Então, o exemplo 5, né? Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão e ele quer saber qual é o volume máximo dessa caixa, né? Então, temos aí essa figura que apresenta, né, um esboço de uma caixa com dimensões x, y e z, né? Onde x e y são as dimensões da base e z é a altura, tá? E aí, como ele não tem tampa, significa que aqui em cima não tem face, tá? Então, temos aqui um paralelepípedo, onde a face que seria paralela à base, ela não tem. Então, a gente só vai considerar as faces laterais e uma das faces da base. Então, lembrando aqui que o volume desse paralelepípedo, ele é dado como sendo x vezes y vezes z, né? E temos a área da caixa, que ele diz que é 12, né? Então, nós temos que a área da base, né, que é xy, mais as áreas laterais, que vai ser 2 vezes xz, mais 2 vezes yz, né? Isso daqui é igual a 12, né? Que o problema dá. Então, ali no volume, nós podemos substituir z, né, por uma expressão dada só por x e y, que a gente pode obter utilizando a expressão, né, essa equação que a gente obteve com a área, né? Então, nessa expressão de baixo aqui, né, vamos isolar o z. Então, eu tenho z vezes, vamos botar aqui 2z, né? 2z vezes x mais y igual, e aí eu vou passar esse xy para o segundo membro, né? Aí fica 12 menos xy. E aí agora isolando o z, né? Então fica z igual a 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y. E aí agora a gente pode substituir lá na expressão do volume, né? Então vai ficar o volume vai ser igual a xy e o z, que vai ser 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y, né? E aí, dessa forma, o volume pode ser dado como sendo 12 xy menos x ao quadrado y ao quadrado sobre 2 vezes x mais y, né? E aí, dessa forma, o volume está sendo dado apenas pelas dimensões da base, né? X e y. Então, dessa forma, a gente pode definir uma função em x e y como sendo igual a essa função do volume, tá? Então, seja o f, né, de x e y igual ao volume, né, que vai ser 12 xy menos x ao quadrado, y ao quadrado, sobre 2 vezes x mais y, tá? Então, dessa forma aqui é o seguinte, como a questão quer o volume máximo, então o volume máximo significa que eu estou procurando o valor máximo da função f, né? Ou seja, eu estou procurando o máximo absoluto da função f. Então, vamos encontrar, então, os pontos críticos, né, da função f, e aí desse ponto crítico a gente faz o teste da segunda derivada para identificar aqueles que são máximo locais, né, os máximos locais. Então, vamos aqui para a primeira derivada.
a derivada de primeira ordem, né, que é a derivada de f em relação a x. Então, já sabemos que, como isso aqui é a derivada do quociente, né, então fica a derivada do numerador vezes a expressão do denominador menos a derivada do denominador vezes a expressão do numerador dividido pelo quadrado do denominador, né? Então, a gente tem que a derivada de 12xy em relação a x fica só o 12y, menos a derivada de x ao quadrado e y ao quadrado em relação a x, né? Fica então menos 2x y ao quadrado, vezes o denominador, que é 2 vezes x mais y, menos, agora a derivada do denominador, né? Vai ficar 2 vezes a derivada de x, que é 1, vezes mais a derivada de y, que é 0, né? Então fica só o menos 2 vezes o 12xy, né? Sobre o quadrado do denominador, né? Então isso aqui vai ficar 4 vezes o quadrado de x mais y, né? Isso aqui vai ficar y ao quadrado vezes 12 menos 2xy menos x ao quadrado sobre 2 vezes x mais y ao quadrado. Aqui. E agora a derivada de f em relação a y. Então, a derivada de f em relação a y, ele vai ser, né, mesmo processo, né, a derivada do numerador aqui vezes o denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o quadrado do denominador, né? Então, a derivada de 12xy em relação a y fica só o 12x, menos a derivada de x ao quadrado e y ao quadrado, que fica menos 2x ao quadrado y, vezes 2 vezes x mais y, menos, aí a derivada de 2 vezes x mais y, a gente já sabe que é 2, né, em relação a y, vezes o numerador agora, né, que fica 12xy mais y ao quadrado, x ao quadrado, sobre, aí o quadrado do denominador, que fica 4 vezes x mais y ao quadrado, né? Esse cálculo aqui eu já fiz, né? Então isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes 12 menos 2xy menos y ao quadrado sobre 2 vezes o quadrado de x mais y, tá? Tá aqui. Aí agora vamos igualar essas derivadas parciais, né, de primeira ordem, igual a zero, né? E aí, assim, para a gente simplificar, tá bom? Como os denominadores, né? Os denominadores têm que ser diferentes de zero, né? Então, como condição de existência, x não pode ser igual a menos y, ou seja, x e y não podem ser opostos, senão os denominadores são zero. E no numerador aqui desse primeiro, aqui, tá? Se eu igualar a zero, eu tenho que o y tem que ser zero, né? E o x tem que ser zero. Então, vamos só igualar esse fator aqui, 12 menos xy menos x ao quadrado, e aqui esse outro fator aqui, né? 12 menos xy menos y ao quadrado, tá? Que é o que vai interessar mesmo, né? Então, nós temos 12 menos 2xy menos x ao quadrado. Isso aqui pode ser igual a zero, ou 12 menos 2xy menos y ao quadrado, igual a zero, né? Resolvendo isso daqui, né, a gente vai ver que x ao quadrado ele tem que ser igual a y ao quadrado. Por uma questão da condição de existência, o x e o y eles não podem ser opostos, tá? Então, poderia botar aqui x igual a menos y, que iria satisfazer também, mas eles não podem ser opostos.
e eles também não podem ser zero, né? Senão os denominadores é zero. Então, nesse caso aqui, a única condição é que x tem que ser igual a y e diferente de zero, né? Tá? Essa é a condição que satisfaz aqui essas equações, tá? Para qualquer valor de x que seja igual a y, ele satisfaz sem nenhum problema essas equações. Então, se nós calcularmos aqui, né, a derivada de f em relação a x, né, em xx, e igualar isso a zero, nós vamos ter a expressão 12 menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, tá? E estamos igualando isso aqui a zero. Então, isso aqui vai ser 3x ao quadrado, mais 12, né? Menos 3x ao quadrado mais 12 igual a zero, o que implica que x ao quadrado ele vai ser 12 sobre 3, que dá 4, né? Então, logo, o x ele tem que ser 2. Claro, a gente poderia ser x igual a mais ou menos 2, né? Só que o x ele não pode ser negativo porque ele é a dimensão de um retângulo, então ele tem que ser positivo, tá bom? Bom, então se x é igual a 2, isso implica dizer que o y ele também vai ser igual a 2. E se a gente substituir lá naquela função de z, né, onde a gente encontrou um valor de z em termos de x e y, vocês vão ver que o z ele tem que ser igual a 1. Bom, então são esses os pontos que nós encontramos, 2, 2 e 1. Se vocês fizerem o teste da segunda derivada, vocês vão ver que o ponto 2 e 2 ele é um máximo local. Tá bom? Então, dessa forma, o volume máximo da caixa vai ser 2 vezes 2 vezes 1, né? Que é igual a 4. Tá? Então, como lá está em metros quadrados, então o volume vai ser aqui em metros cúbicos, né? Então, esse é o volume da caixa, 4 metros cúbicos. Então, teorema 3, chamamos de teorema do valor extremo para funções de duas variáveis, onde ele diz que f, né, se f é uma função contínua em um conjunto fechado ilimitado, D, onde D é um subdomínio do R2, então isso quer dizer que f ele assume um valor máximo absoluto, f de x1 e y1, tá? Onde x1 e y1 são pontos do domínio, né? E um valor mínimo absoluto em f de x2 e y2, e também onde x2 e y2 é um ponto do domínio, né? Então, ele vai assumir o máximo absoluto e mínimo absoluto em alguns pontos, né? Com essas características aqui do domínio D. E aqui é apresentado 3 observações que ajudam a encontrar os pontos x1, y1 e x2 e y2 de um domínio limitado e fechado D, né? Para determinar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua f em um conjunto fechado D, né? Então, a primeira observação, determine os valores de f nos pontos críticos de f e D, tá? Então, vamos primeiro determinar os pontos críticos pertencentes ao domínio. E determinar os valores extremos de f na fronteira de D. Então, vamos ver um exemplo aqui já para a gente identificar essa fronteira, né? E, por fim, o terceiro passo, né? O maior dos valores dos passos 1 e 2 é o valor máximo absoluto e o menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Então, exemplo 6, determine os valores máximos e mínimos absolutos da função f de xy igual a x ao quadrado menos 2xy mais 2y dentro desse retângulo. Então, o domínio aqui ele é um retângulo, tá? Onde x ele vai variar de 0 a 3 e y vai variar de 0 a 2. Então, vamos seguir os passos que foram dados para a gente identificar quem são os máximos e mínimos
dentro do domínio D aqui, né, da função f de x, y. Então, passo 1, vamos identificar aqui quem são os pontos críticos, né? Então, para isso, vamos calcular aqui, né, a derivada de f em relação a x. Então, ele vai ser 2x menos 2y, né? Podemos até escrever ele assim, né? 2 vezes x menos y. E temos que a derivada de f em relação a y agora, né? Então, em relação a y vai ficar menos 2x mais 2. Que a gente pode até escrever como sendo 2 vezes 1 menos x, né? Tá? Bom, igualar a derivada de f em relação a x, né? Igualar isso aqui a zero, é o mesmo que fazer x menos y igual a zero, né? E igualar a zero a derivada de f em relação a y é o mesmo que fazer 1 menos x igual a zero. Isso aqui então vai ficar x menos y igual a zero e 1 menos x igual a zero, né? Então, da equação 1 menos x igual a zero, nós temos que x é igual a 1, né? E substituindo x por 1 na primeira equação, a gente encontra y igual a 1. Bom? Então, acabamos de encontrar o ponto crítico, né? Que é o x igual a 1 e o y igual a 1. Tá? E aí, dessa forma, podemos calcular o f, né? No ponto 1 e 1. Né? Então, o f de 1 e 1. Então, o f de 1 e 1 ele vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, né? Então, aqui vai ser 1 menos 2, que dá menos 1, e menos 1 mais 2, que dá 1. Pronto, eu já achei 1 e 1. No passo 2, nós temos que identificar os valores, né, das fronteiras, né, de D, os valores extremos, né, na fronteira de D. Então, vamos fazer aqui o desenho, né? Bom, então, observando aqui, né, temos que esse retângulo aqui ele representa o domínio da função f, tá? Então, veja que x vai de 0 a 3 e y vai de 0 a 2. Então, quer dizer que o domínio da função f são pontos desse retângulo aqui. E nesse caso aqui, as fronteiras do domínio vai ser quem? Vai ser os lados desse retângulo, né? Então, temos o lado L1, que é onde o y é igual a 0 e o x varia de 0 a 3. Ó. Temos o lado L2, que é onde x é igual a 3 e o y varia de 0 a 2. Temos o lado L3, que é onde o y é igual a 2 e o x varia de 0 a 3. E, por fim, o lado L4, né? Que é onde o x é 0 e o y varia de 0 a 2. Então, vamos observar quais são os valores extremos em cada um desses lados, que são as fronteiras do domínio, né? Então, onde o y ele é igual a 0 e x ele vai estar entre 0 e 3, né? Então, temos aqui a função, lembrando aqui qual é a função, né? O f de x, y é igual a x ao quadrado menos 2xy menos mais 2y, né? Então, vou escrever ela aqui, ó. Pronto. Então, temos que, como o y é 0, então temos x e 0, né? Então, para x e 0, a função fica x ao quadrado, só o x ao quadrado, né? Bom, então, vocês devem observar que para x variando de 0 a 3, essa função ela é crescente, né? Então, ok? Então, se f é crescente, quer dizer que a função f assume como o menor valor para x igual a 0 e o maior valor é para x igual a 3, né? Então, temos que o f de 0, 0, né? Que é quando x é 0, a função vai ser 0. E para f de 3 e 0, né? Lembrando que o y aqui é 0, tá? Ele vai ser 9. Pronto. Então, na fronteira L1, os valores extremos são 0 e 9.
Agora vamos olhar o L2, né? Que é quando o x é igual a 3 e o y varia de 0 a 2. E aí, escrevendo novamente aqui a função f de xy, né? Para a gente não esquecer que ele é x ao quadrado menos 2xy mais 2y. E aí, como é que a função fica se x for igual a 3, né? Então, fica x de 3 e y, tá? Eu estou colocando o x de 3 e y porque o y é que está variando aqui nessa fronteira, né? E o x tem um valor fixo. Então, vai ficar menos 6y mais 2y. E aí o x ao quadrado que é 9, né? Então, vou botar aqui mais 9. Então, dessa forma, eu tenho que o f de 3 e y ele vai ser igual a menos 4y mais 9, né? E aí nós temos uma função afim, né? Ela é decrescente nesse caso. No intervalo, né, para y de 0 a 2, ela vai ser sempre decrescente, né? Então, temos que f de 3 e y, né, é decrescente, né? Aí só uma correção aqui onde eu botei f, né? Na verdade seria f de x e 0, né? Que é crescente. Bom, então, para todo o intervalo de y, né, que y está inserido, a função f de 3 e y, ele vai ser decrescente. Então, o menor valor que ele vai assumir vai ser para o maior valor de y, que nesse caso é 2. Né? Então, quer dizer que o f de 3 e 2 é o menor valor da função, que aí aqui fica igual a 1. E o maior valor da função, que é o f de 3 e 0, né? Isso aqui dá 9, que é exatamente o valor também que nós encontramos aqui em L1, tá? A função foi outra, mas aí veja que o valor é o mesmo, né? Aí agora vamos observar em L3, né? Então, observando L3, aonde no L3 o y ele é igual a 2 e o x fica entre 0 e 3, né? E aí eu vou reescrever aqui a função f de xy, né? No caso, como o y ele tem valor fixo, né? Então vai ficar o f de x e 2, né? Então, o f de x e 2 ele vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4. Aí temos aí uma função quadrática, né? Nessa função quadrática, vocês devem observar que no intervalo de 0 a 3, né, para x variando no intervalo de 0 a 3, a função ela vai ser decrescente, né? Lembrando que numa parábola ela tem a parte crescente e a parte decrescente, né? E todo esse intervalo aqui, ele está só na parte decrescente. O menor valor é para x igual a 3 e o maior valor é para x igual a 2, igual a 0, né? Então, temos que o f de 3 e 2, ele tem que dar 1, né? Então, vai ficar, né? Vai ficar 9 menos 12 mais 4, né? Isso aqui é igual a 1, que foi o que a gente achou nesse cálculo aqui, né? Em L2, né? Tá aqui, a f de 3 e 2, ó, deu 1. E depois, para quando x é igual a 0, né? Então, vai ficar o f de 0 e 2. E aí o f de 0 e 2 é 4. E agora vamos ver, observar então em L4, né? Então, vou botar aqui, ó, observando. Em L4, o x ele é igual a 0 e o y é que ele vai variar entre 0 e 2. Tá? Então, mais uma vez, escrevendo aqui a função f de x e y. Então, nós temos, né, x ao quadrado menos 2xy mais 2y. E aí temos que o f, no caso, o x é 0, né? Fica 0 e y, né? Então, ele fica só 2y. E 2y é uma função do primeiro grau e é crescente, né? Então, temos que o f de 0 e y é crescente para qualquer valor de y, né? É crescente, então o menor valor para ele é para quando o y é igual a 0 e o maior valor é para quando o y é igual a 2, né? Então temos que o f
de 0, 0, ele vai ser igual a 0. E o f de 0 e 2, ele é igual a 4, né? Que é o que nós encontramos aqui também, né? Pronto. Aí agora que a gente já analisou os valores extremos na fronteira de D, né? Então vamos agora para o passo 3. O passo 3, ele pede para a gente identificar, né? Verificar qual é o menor valor e qual é o maior valor de todas as informações que nós obtivemos nos passos 1 e 2, né? Então tá aqui, né? Todos os valores que nós obtivemos nos passos 1 e 2, tá bom? E aí nós temos que o f de 0, 0, ele é o menor de todos, tá? O f de 1 é o que vem em seguida, que é igual a 1, e que isso aqui é igual ao f de 3 e 2. Isso daqui ele é menor que o f de 0 e 2, que é menor que o f de 3 e 0, né? Então, isso quer dizer que ele tem valor mínimo absoluto em D, no f de 0, 0, e o valor máximo absoluto em f de 3 e 0. Observem aqui o seguinte, eu não verifiquei se algum desses valores representa um valor máximo ou mínimo local. Não fiz teste de segunda derivada, nada disso. Eu apenas procurei identificar qual é o maior valor que a função assume dentro do domínio que foi dado, que foi aquela região D, e qual é o menor valor que a função assume também no domínio D. Então, esses são os valores extremos dentro do domínio que foi dado, tá bom? Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, coloquem no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, até o próximo.